Olá, nós estamos começando outro programa Adoração em Família. Você já deve estar com o seu livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, em suas mãos. Já deve estar abrindo aí também no seu guia de estudos. Hoje vamos estudar o capítulo 25, Amor e Sexualidade na Vida Humana. E temos dois convidados, outra vez. Um deles, pastor Ivan Canhadas, que é líder de Ministério da Família para todo o estado de São Paulo, toda a igreja. A igreja é muito grande ali no estado de São Paulo, não é, pastor Ivan? É muito grande. E temos com a gente também o pastor Enildo Nascimento, que é líder do Ministério da Família para aquela região do Nordeste. A sede do escritório da igreja ali é em Recife, correto? Exato, em Recife. Muito bem. Pastor Enildo, fala para a gente das suas memórias sobre culto da família. Pois é, pastor, eu não tive o privilégio de nascer na igreja, não sou filho de uma família adventista, mas minha mãe sempre foi cristã. E minha mãe, ela fazia do jeito dela os cultos. Eu aprendi, inclusive, a ler na Bíblia. E uma das coisas que me chama a atenção, sempre me chamou a atenção no culto da família, era o ambiente que a minha mãe proporcionava. Se a sala era uma sala comum, para o culto ela transformava aquela sala. Tirava da sala a revista secular, tirava da sala qualquer coisa que não lembrasse a igreja. E isso me chamou a atenção. E isso me lembra, né, a dizer para quem nos ouve, para quem nos assiste, que é uma coisa muito especial você transformar aquele ambiente, que já é um ambiente agradável, seu, mas que aquilo remonte a uma igreja, tornar aquilo um ambiente que não desvia a atenção dos filhos. Então isso me chamou muita atenção quando uma mãe reunia a mim e as minhas 3 irmãs para o culto da família. Que testemunho! Ou seja, minha casa precisa ser uma igreja. Exato. Para que meus filhos permaneçam na igreja. Né? Bom, vamos então à primeira pergunta. Você já deve abrir aí o seu guia de estudos. A primeira pergunta é: antes de voltar a ter o favor de Deus, o que precisam fazer as pessoas que corrompem o corpo? Olha, as pessoas que corrompem o seu corpo com práticas ilícitas, elas precisam passar por um verdadeiro arrependimento. Agora, veja bem, eu posso estar arrependido pela consequência do pecado, ou eu posso me arrepender porque eu estou triste pelo pecado. Essa tristeza pelo pecado me provoca mudanças. Só Deus que pode dar. Somente Deus. Então o arrependimento verdadeiro, ele me leva a desejar, abandonar aquilo que é impureza, que me faz ser impuro, e ter uma mudança de vida, estilo de vida. Não é verdade? Verdade. Pastor Enildo, o que é preciso para a gente abandonar um vício mantido há muito tempo? Usar o mesmo critério, né? Se é há muito tempo, então demanda um tempo maior de esforço, muito esforço. Não é fácil você abandonar um hábito, uma prática que você já está acostumado, o seu organismo, o seu psicológico, a sua mente já gosta de fazer aquilo, então demanda realmente um esforço muito grande. E esse esforço, é claro, é mediante a ação de Deus na sua vida. Aquilo que o pastor falou na primeira pergunta. Se não houver um arrependimento, o Espírito Santo não atua em você. Não atuando em você, o teu esforço é vão. Então, parece que a primeira pergunta tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Isso, exato. Né? Arrependimento, meu relacionamento com Deus. E a segunda, precisa ter uma guerra da minha... Eu tenho que entender que eu estou entrando numa guerra. Na verdade, pastor, eu acho que aqui cabe também nós entendermos o seguinte, que nenhum pecado vem sobre mim acima da capacidade minha de poder dizer não. Isso é uma promessa que Cristo fez a nós na Bíblia. Porque há pessoas que dizem assim, pastor, mas eu sou fraco, eu fui criado assim, num ambiente assim. Não. Todo pecado pode ser resistido. Deus deu a nós o poder da vontade. E aqui está se referindo a pecados sexuais, que são particularmente difíceis de serem vencidos. Porque eles são praticados normalmente secretamente. Na verdade, agora, no poder de Deus, o Espírito Santo, ele faz com que a minha vontade, é o domínio próprio, né, prevaleça, seja fortalecida contra esse tipo de pecado. Agora, o que acontece, gente, com pessoas que permitem que a mente fique vagueando, se demorando em assuntos impuros? Essa é a terceira pergunta. Com certeza ela vai sentir-se culpada, ela será culpada, né, porque está pecando. O pecado vem pelo pensar. Mas eu estava ali sem fazer nada e aconteceu.
Eu não fiz nada. O pecado sempre Mas começa na pensei. mente, pastor. Sempre começa na mente. Depois que ele passa para o ato. Sabe, né? é interessante, eu tenho percebido que tem pessoas que ainda não se deram conta de que têm o domínio sobre o pensamento. Eu posso controlar aquilo que eu penso. Lógico. Eu posso decidir no que pensar e no que não pensar. O meu pensar deveria comandar o meu corpo, né, o meu desejo, e não o contrário, né, os meus instintos. Agora, pastor, quer dizer que se eu pensar eu já pequei? Então, esse é um ponto importante, porque o pecado, a ação, traz consequências. O pensamento não traz consequências, mas diante de Deus, tudo é pecado. Então, ou se eu estou em pensamento, ou se eu já estou em ação com aquilo que eu pensei, eu estou diante de Deus em pecado. É aquilo que Lutero dizia, eu não posso impedir que o urubu voe sobre a minha cabeça. Eu falo passarinho, né? Mas eu não falar urubu. Mas eu posso impedir que ele faça ninho na minha cabeça. Exatamente. Pastor, enquanto eu estou pensando, é um problema meu e de Deus, porque só Deus sabe o que eu penso. Quando eu transformo aquele pensar num ato, eu já envolvo um terceiro elemento, pior, né? O né? inimigo Ainda é e pior. outras pessoas. Pode envolver Então, quanto pessoas. menos pessoas você envolver nesse Mas processo, fatalmente um pensamento acariciado se melhor. transformará num ato. Leva num ato, Né? com certeza. A quarta pergunta é muito importante. Qual é o segredo para eu manter a mente longe de pensamentos pecaminosos? Pastor, aqui somente comunhão pessoal com Deus. Hoje a igreja Eu sei vive... que você gosta de falar disso. Eu gosto de falar disso, porque a igreja hoje ela vive um momento onde os membros estão procurando dedicar a primeira hora do dia a Deus. Então as pessoas que estão fazendo isso, mantendo essa comunhão com Cristo, elas com mais facilidade, né? Elas vão vencendo o pecado, o domínio próprio vai sendo estabelecido pelo poder do Espírito. Então, esse é o caminho. Porque quando você diz assim, eu não vou pensar nisso, não vou pensar, já está pensando nisso. Então é melhor você pôr uma outra coisa, pensar numa outra coisa. Cristo, as coisas espirituais. Pastores, há uma frase muito comum que diz assim, que o pecado ele causa um vazio. E é interessante, todos que estão em pecado, todos nós praticamos pecado, sentimos um vazio. E a frase diz o seguinte, esse vazio só pode ser preenchido com Cristo. Esse vazio tem um formato. Esse formato não cabe dinheiro, não cabe casa, coisas. É Cristo. Então só Cristo realmente pode preencher esse vazio e nos levar à vitória. Agora, pastor, no momento em que sou tentado a pensamentos impuros, enfim, se nós citarmos versos bíblicos ou cantarmos algum hino, isso é aconselhado, né, inclusive. É verdade. Então isso o pensamento ruim dispersa. Acaba. Que tipo de alimentação dificulta muito a luta contra os impulsos sensuais? Esse ponto é importante, pastor, porque algumas pessoas acham que a alimentação não tem nada a ver com o aspecto moral e tem muito a ver. Muito a ver. Fala aí, pastor Enildo. O alimento, qualquer alimento estimulante, né? Qualquer alimento... Proteína de origem muita animal. proteína de origem animal. A cafeína, qualquer... Em se falando bebida que tem a cafeína. Em se falando de proteína de origem animal, ninguém sente água na boca quando vê um prato de cenoura ralada. Mas Não é sente verdade? quando vê um lanche do McDonald's. Mas então você veja, esses alimentos estimulantes, eles nos afetam não só fisicamente, como moralmente também. Aí nós podemos colocar também o açúcar, o uso da pimenta, o álcool. Os impulsos, são elementos que ajudam. Os impulsos sensuais, os impulsos sexuais estão intimamente ligados com o tipo de alimentação que eu tenho. Agora, que precaução deve tomar aquela pessoa que não deseja cair? Ela tem que evitar. Ela tem que buscar, conhecimento. Eu preciso saber quais alimentos me prejudicam, quais não, e buscar esse poder em Deus, essa orientação em Deus. E evitar a primeira aproximação do perigo. Exato. Evitar o primeiro gole, evitar o primeiro garfo, evitar o primeiro olhar. Não existe nenhuma maneira correta de fazer qualquer coisa errada. Então, se aquilo vai dar errado, não tem jeito. O errado é sempre errado, o certo é sempre certo. Então, evite, né? Evite sempre o primeiro passo. A sétima pergunta, que pensamento deve nos levar a desenvolver vida íntima pura? Acho que na presença de Deus, todos nós temos a chance. Na presença de Deus, todos nós temos a oportunidade, né, de abrir o nosso coração, de nos escondermos sobre suas asas. Então, o pensamento deve ser sempre de que Deus está vendo. Deus está vendo. Agora, veja bem, Deus pastor, está vendo. tanto pensamentos como atos secretos, minha esposa não sabe, meu esposo não sabe, meus pais, meus irmãos, enfim, mas sempre a presença de Deus e dos anjos se fazem presente. E como é descrito o povo que está sendo purificado para enfrentar os momentos finais da história dessa terra? Isso é muito bonito. Mãos puras e um coração o quê?
Limpo. Coração limpo. Que coisa maravilhosa. Filho, filha de Deus, você e eu estamos sendo chamados para ser este povo que se prepara para a transladação, que está se preparando para receber Jesus na sua segunda volta. Está muito perto o tempo de Jesus voltar. Que o estudo de hoje tenha animado você a manter mãos limpas e um coração puro para esperar o Salvador. Nós convidamos você para o próximo programa Adoração em Família, quando vamos estudar o capítulo 28, Respeito Próprio. Deus abençoe você e até lá.